O livro Lar Adventista tem trazido para nós orientações importantes para termos uma vida mais consagrada ao nosso bondoso Deus, porque é isso que nós precisamos. Capítulo 67, Sons e Imagens que Encantam. Vamos terminar esse capítulo hoje, nesta terça-feira. A leitura de hoje fala sobre a sedução da música popular. E olha que já tem mais de 100 anos que ela fala que a música popular seduzia as pessoas. Imagino que ela falaria, a autora do livro Lar Adventista, sobre as músicas que se ouvem hoje nas ruas e nos lares, que são terríveis. A autora diz assim, acompanha a leitura. Sinto-me alarmada ao testemunhar em toda parte a frivolidade de rapazes e moças que professam crer na verdade. Uma vida vazia, insignificante. Deus não parece estar em seus pensamentos. Eis aí o sério problema. Sua mente está cheia de insensatez. Sua conversação é inteiramente vazia e vã. Eles têm um agudo ouvido para a música. E Satanás sabe que órgãos provocar para animar, absorver e seduzir a mente, de maneira que Cristo não seja desejado. O desejado de todas as nações sendo rejeitado por rapazes e moças que professam crer na verdade, a palavra de Deus. Grave isso, não é? Foi-me mostrado que a juventude necessita assumir posição mais alta e fazer da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a sua conselheira e guia. Os anseios espirituais da alma por conhecimento divino, por crescimento na graça, estão ausentes. Então nós precisamos da palavra de Deus, da guia e conselheira para a nossa vida. Solenes responsabilidades repousam sobre os jovens, as quais eles levianamente consideram. A introdução da música nos lares, olha como é grave isso aqui. Em vez de incitá-los à santidade e espiritualidade, tem sido um meio de desviar-lhes a mente da verdade. Ao invés da música nos aproximar, nos conduzir para a Bíblia, para conhecermos a verdade e a verdade nos libertar, a música tem nos afastado da verdade. Não é grave? Canções frívolas e peças de música popular do dia parecem compatíveis com seus gostos. Os instrumentos de música têm tomado o tempo que devia ter sido dedicado à oração. A música, quando não abusiva, é uma grande bênção. Por isso que nós vamos sugerir aqui cantar um hino de louvor a Deus, um hino de súplica, um hino de clamor a você, ouvinte, a você que está assistindo a leitura do livro Lar Adventista. Nós precisamos de músicas que tenham o seu devido lugar. E ela, quando não é abusiva, é uma grande bênção. Mas quando usada erroneamente, a música é uma terrível maldição. Ela estimula, mas não comunica a força e a coragem que o cristão só pode encontrar no trono da graça. Por isso que a música tem que nos levar à santidade, nos levar à presença de Deus, porque é ali no trono da graça que nós podemos chegar com confiança que recebemos forças para não cairmos em tentações. Só podemos encontrar no trono da graça coragem
enquanto humildemente faz conhecidas as suas necessidades e com fortes clamores e lágrimas suplica força celestial para se fortificar contra as poderosas tentações do maligno. Percebeu? É achegando-nos ao trono de Deus, o trono da graça, que alcançamos misericórdia e graça para suportarmos as tentações do inimigo de Deus. Satanás está levando cativos os jovens. Oh, que posso eu dizer para levá-los a quebrar o seu poder de sedução? Ele é um hábil sedutor para levá-los à perdição, embora existem hábitos que nos levam à perdição. E hábitos, costumes, podem e devem ser modificados. Princípios são eternos. Pensamentos impuros levam a ações impuras. Olha o que a autora diz a esse respeito. Este é um século em que a corrupção prolifera por toda parte. Não é verdade isso? Sim, é verdade. A concupiscência dos olhos e as paixões corruptas são despertadas pelo contemplar e pelo ler. O coração é corrompido pela imaginação. O coração, a mente é corrompida. O espírito se compraz em contemplar cenas que despertam as mais baixas e vis paixões. Essas desprezíveis imagens, vistas através de uma imaginação deturpada, corrompem a moral e preparam as criaturas enganadas e imprudentes para darem rédeas soltas às paixões pecaminosas. Nós devemos estar no controle, com as rédeas seguras em nossas mãos firmes. Domínio próprio é o que nós precisamos. Produção do Espírito Santo em nossa vida. Então se seguem pecados e crimes que arrastam os seres formados à imagem de Deus ao nível dos animais, afundando-os finalmente na perdição. Quando a gente deixa a vida nos levar, é isso que acontece. Nos afundamos na perdição, no pecado. Portanto, a autora do livro Lar Adventista dá um conselho, uma orientação e é uma súplica para que nós tomemos uma decisão importante para a nossa vida e para a vida de nossa família. Ela diz não contemplar coisas ímpias. E ela apresenta na palavra de Deus uma súplica, uma decisão que devemos tomar. Diz assim: devem os pais exercer incessante vigia para que não se percam de Deus os seus filhos. Os votos de Davi, registrados no Salmo 101, devem ser os de todos. Veja, Salmo 101 da Palavra de Deus. Minha sugestão para você é ler o livro de Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15. Eu estou com a Bíblia aberta nesse texto. Porque Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15, nos orientam quanto às tentações. E nós não somos tentados por Deus. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Portanto, leia Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15. Mas a autora menciona aqui Salmo 101, um voto de Davi, que todos nós devemos fazer. Uma dedicação, uma consagração de Davi para abençoar sua família, seu lar. E é isso que nós devemos fazer. Ela diz assim: os votos de Davi registrados no Salmo 101 devem ser
os de todos sobre quem repousam as responsabilidades de zelar pelas influências do lar. Que voto é esse? O que Salmo 101 diz? Ela declara aqui no livro Lar Adventista, capítulo 67, Salmo 101, dos versos 3 a 7, dizendo, declara o salmista Davi, não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Salmo 101, versos 3 a 7. Eu até sugiro, além de ler Tiago, capítulo 1, versos 12 a 15, leia o Salmo 101, são poucos versos. Faça esse voto que Davi fez. Seus olhos devem ver aquilo que é bom, aquilo que edifica, e não se reter naquilo que é mal. Por isso que a autora diz assim, dizei firmemente, não despenderei preciosos momentos em ler o que não será de nenhum proveito para mim, e que apenas me incapacita para ser de utilidade a outros. Devotarei o meu tempo e os meus pensamentos a adquirir capacidade para o serviço de Deus. Fecharei os meus olhos a coisas fúteis e pecaminosas. Meus ouvidos são do Senhor, e não ouvirei as sutis razões do inimigo. Minha voz não estará de maneira alguma sujeita a uma vontade que não esteja sob a influência do Espírito de Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo e toda a faculdade do meu ser será consagrada a objetivos dignos. Decida ser fiel e leal a Deus. Se consagrar ao Senhor por completo. E Ele fará de você a força da nação. Cante, do Novinário Adventista, o hino Tempo de Ser Santo, número 300. Nós precisamos disso. Vamos orar? Amado Deus e Pai, se há mais de 100 anos atrás as músicas influenciavam para a corrupção, para diminuir o ser humano a se tornar um animal irracional, eu fico imaginando essas imundícies que chamam de música, que tocam em todos os lugares hoje, som alto, que rebaixam o ser humano a pior do que um animal. Pai, parece que hoje os animais são mais racionais que os seres humanos. Tenha misericórdia, Pai. Que o meu lar, que o lar dos que estão acompanhando a leitura do livro Lar Adventista, seja uma fonte de bênção. Que cantemos apenas hinos que nos fazem tomar a decisão de servir a Ti e de nos aproximarmos de Ti. Músicas que têm o seu propósito digno. Pai, que possamos tomar tempo para estudar a Tua palavra,
para tomarmos decisões como fez Davi, a fim de não ver, não contemplar o mal, a fim de falar somente aquilo que o Espírito Santo influenciar, a fim de agir conforme a tua vontade. Toma-nos em tuas mãos, Pai. Nos entregamos e nos consagramos a Ti. Aceita-nos como somos e transforma-nos no que Tu queres que sejamos. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista. Tome decisões importantes para a sua vida, para a eternidade. Compartilhe com outras famílias. E claro, não se esqueça, sejamos a força da nação.